Tô indo fazer meu exame demissional. E tô nervosa. Eu acho que isso vai ser um marco bem importante de uma nova fase. Me arrumei um pouco. E esse é o fim de um ciclo. E o início de um novo ciclo. Eu acho que foram 3 anos de muita dedicação, de muito trabalho árduo. E é isso. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ariane e eu trouxe aqui, depois de muito tempo, uma continuação falando um pouquinho sobre o primeiro vídeo. Eu fiz aquele primeiro vídeo e eu não gostei muito, na verdade. Eu pensei, tipo, eu nem vou postar. Só que revendo, eu acho que vai ser importante, ainda que não seja o melhor dos meus vídeos e tal. Eu acho que vai ser importante trazer essa cronologia de como as coisas elas vão acontecendo e tal, enfim. E eu queria falar um pouquinho sobre como que tá o processo desse meu novo negócio. E a primeira coisa, né, que eu acho que eu preciso falar é o que é o meu negócio. Eu resolvi empreender de maneira online na internet, abrindo uma lojinha virtual na Elo7, trabalhando principalmente voltada aí no ramo de papelaria, que é topos de bolo e também arquivos digitais, apesar de não estar com tanto foco nesse primeiro momento no arquivos digitais e sim mais em topos de bolo. E faz um mês que eu comecei a divulgar, né, a começar a plotar os topos de bolo na plataforma. E eu quero contar um pouquinho sobre como que foi essa jornada até aqui, empreendendo de maneira online, tá? E isso serve também, eu quero que essa minha experiência, ela sirva de experiência para que outras pessoas possam se inspirar e não necessariamente fazer topo de bolo, mas eu acho que você tem como empreender de maneira online com diversas vertentes. Então a gente tem dropship, tem, se você tiver ali algum tipo de dom, né? Então fazer mandala, velas aromáticas e, enfim, topo de bolo. E até também vendendo arquivos digitais. Então tem aí uma gama de possibilidades para quem deseja empreender, quem deseja aí ter mais liberdade financeira ou muitas vezes também fazer uma renda extra, e é uma baita de uma renda extra. Eu resolvi seguir por esse caminho, até porque eu já conhecia uma pessoa que ele e a esposa trabalhavam com topo de bolo e ele comentava na época, né? Até hoje eles trabalham, mas eles não trabalham como fonte de renda principal, e sim como uma complementação da renda deles. E eu resolvi fazer disso minha renda principal, justamente porque ter essa questão da liberdade, né, de tempo, de poder gerenciar o meu tempo, de não ter mais hierarquia, né, com relação a um trabalho. E, enfim, eu acho que eu tenho uma coisa muito forte dentro de mim, que é ter essa liberdade de precisar estar me sentindo feliz e contente no ambiente onde eu também vou trabalhar. Então é isso. Então, bora lá, eu vou contar um pouquinho da minha experiência durante esse um mês. Iniciando aí os trabalhos de topo de bolo. Então, como que eu comecei? Qual foi a primeira coisa que aconteceu ali, né, quando eu resolvi empreender? Quando eu resolvi empreender, eu tinha eu comecei a ter várias ideias, né, e daí surgiu essa, eu lembrei dessa que era desse meu colega que trabalhava. E eu comecei a pesquisar, comecei a ver vários vídeos na internet de pessoas que trabalhavam com isso. Comecei a tentar entender de programas e o que precisava e quais os materiais e etc. E aí eu chamei ele no WhatsApp, falei, e aí, lembra de mim e tal? Trabalhei contigo e tal. Brincadeira, ele lembrava assim. E eu falei pra ele, falei, olha, vamos marcar um café, eu queria entender melhor como que funciona, né, esse mundo de topo de bolo e tal. E aí ele foi super solícito, super, 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 assim, simpático. E aí foi eu e meu irmão
conversar com ele. O meu irmão também ia entrar comigo no início, depois ele acabou desanimando um pouco. Na verdade, ele estava com outros focos também, empreendendo de maneira online. Enfim. E aí, eu fiz essa reunião com ele, a gente foi tomar um café. E ele me passou ali vários insights, assim, que foi super importante pra mim entender como funciona esse mundo, o que eu preciso e tal. E aí, a partir disso, eu fiz uma listinha ali dos materiais que precisava. E eu ainda tava ali meio receosa, porque você precisa investir, não é um grande investimento. Vou colocar em torno de uns 5 mil reais que você precisa investir. E eu tinha acabado de sair, né? Então, apesar de eu ter ali uma rescisão para receber, eu ainda estava inseguro de investir todo esse dinheiro ainda sem estar confortável e saber se eu ia conseguir ou não fazer os topos de bolo. Então, eu fui também tentando ali ver o que eu precisava para começar antes mesmo de comprar o material. E aí, eu criei o site, entrei na plataforma, criei o site. Como eu falei, eu ainda continuei vendo vídeos, então continuei ali me alimentando cada vez mais vídeos e tal. E aí, perdi dinheiro. Por que eu perdi dinheiro? Porque eu quis começar a comprar material. Então, começar a comprar os arquivos digitais pro topo de bolo. Porque eu falei, cara, sem vender, como que eu vou ter essa experiência, né? Então, comecei a comprar arquivo digital. E aí, óbvio, né? Sem experiência, você acaba comprando arquivos errados. Eu comprei ali uns 2, 3 errados até eu entender o que eu precisava. Quais os arquivos eu precisava. E aí, deu certo. Não perdi muito dinheiro. Acho que deu uns 30, 40 reais de arquivo. Algo assim, porque é muito baratinho também. Então, comprei esses arquivos assim mais pra ver, pra me familiarizar com os programas, né? Que é o Studio Silhouette, o Canva Workspace, enfim. Então, eu precisava me adaptar a esse novo mundo, esse novo ambiente que pra mim até então era totalmente desconhecido. Então, não acho que foi uma perca total de dinheiro, apesar que realmente eu não usufruí de nada daqueles arquivos. Mas ali naquele momento eu precisava perder um pouquinho desse medo, desse receio, tá? Por onde eu começo? E aí eu resolvi começar comprando arquivos. Beleza. E aí eu ainda estava muito perdida. Então eu tentava buscar bastante na internet as dúvidas que eu tinha. E aquelas que eu não conseguia encontrar, eu acabava mandando para esse meu colega. Até que ele sugeriu uma ideia que assim, pra mim foi uma divisória ali, um divisor de águas que foi muito importante pra mim, que foi passar uma tarde com a esposa dele. Ela me ofereceu um coaching, vamos dizer assim, enfim. Daí eles cobraram lá 250 reais pra eu passar o dia com ela e ela me passar tudo que eu precisava saber. Então, foi um dia mega produtivo. Eu fui com meu caderninho assim, saí cheio de anotações. Ela me falou de material, do que precisava, de como funcionava. Foi a primeira vez que eu consegui ver a máquina de corte, a impressora que ela utiliza. Ela me passou tudo. O que deu certo, o que deu errado, os erros, os acertos dela. E assim, eu tenho certeza que esses 250 reais me economizaram muito, muito, muito. Então, assim, foi muito produtiva. Eu lembro que até no final do dia, assim, a gente montou uma listinha, a gente entrou em alguns sites que precisava comprar material de papel e etc. E a gente montou essa listinha das cores que mais saía, do que eu precisava pra iniciar, né? Porque não adianta, gente, a gente tentar começar querendo ter tudo. Eu nunca tinha nem essa pretensão, né, de olhar para os materiais que ela tinha conquistado em 8 anos de trabalho e tentar começar com aquilo. Então eu falei assim, olha, eu quero saber o que eu preciso. Feijão com arroz pra eu começar e aí com o tempo eu vou adquirindo as demais coisas, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Então eu comprei os materiais mais básicos, uma tesoura, cola quente, essas coisas ali mais básicas que é importante você ter no início. E comecei. Aí eu comecei a pegar firme. Eu comprei, não sei se fala comprar ou alugar ou assinar, enfim. Quem é desse mundo de papelaria sabe que você tem muitos drives que você paga uma quantia mensal e eles liberam diversos arquivos. E aí, esse foi um passo também muito fundamental, que ela me deu esse insight. Na verdade, o marido dela já tinha também dado esse insight na primeira reunião que a gente tinha feito, mas eu não tinha encontrado até então. E aí eu acabei encontrando um drive super bacana,
com diversos arquivos. E aí eu aluguei, enfim, esse drive, tô com ele alugado até agora. E com isso eu consegui começar a alimentar meu site de verdade. Então eu coloquei, eu acho que eu devo estar ali com um pouco menos de 500 topos de bolo. E afinal, o que é esses 500 topos de bolo arquivos, né, digitais, que eu coloquei na internet para venda, eles já me renderam. Então eu fiz um planejamento, né, mensal. Então ali eu vi que eles recebiam ali diversos pedidos por dia. Então, assim, coisa de mais de 10, assim, muitas vezes. Muitas vezes um pouco mais ou menos, enfim, mas essa é a média. E o que eu esperava? Eu esperava que eu ia ter ali pedido quando eu tivesse mais arquivos de bolo. Por quê? Porque eu não tinha comentário, então ninguém tinha me avaliado ainda. Eu não tinha muitos topos de bolo arquivo no site. Então eu tinha feito uma metazinha que eu precisava colocar no primeiro mês em torno de 800 topos de bolo, porque de acordo com esse número lá que eu tinha visto ali, comecei a fuçar mesmo no Elo7, várias páginas de pessoas que tinham topo, que vendem, enfim, topos de bolo, e eu vi que era mais ou menos esse o número médio que as lojas tinham, entre 800, tinha algumas que tinham 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 e tal. Mas a média estava em torno de 800. Então, eu fiz o quê? Cara, se elas estão com 800, elas estão vendendo, então esse é o meu número da chavinha. Então, eu quero botar ali o máximo de arquivo possível para eu chegar nesse número de 800 topos de bolo. Já deu um spoiler, né? Já passou esse mês e eu não cheguei aos 800, mas por um ótimo motivo. Durante esse um mês, eu não fiquei 100% focada no site. Então, eu também recebi algumas oportunidades de trabalhar com evento, que era algo que eu já trabalhava antes de trabalhar de carteira assinada, né? Eu fiquei 3 anos trabalhando de carteira assinada. Mas antes disso, eu fazia bastante evento, então como promotora de evento mesmo. E aí, eu acabei saindo ali do CLT, então eu recebi algumas oportunidades e eu resolvi também agarrar essa oportunidade, porque, enfim, eu tava investindo ali um dinheiro consideravelmente alto nesse meu novo negócio, então qualquer oportunidade de a gente conseguir agregar, aportar mais, né, era uma boa oportunidade. Então, eu fiz alguns eventos, eu acredito que eu tenha, desses 30 dias, vamos arredondar aí, uns 8 dias mais ou menos eu fiquei trabalhando, então tinha evento que durava 2, 3, 4 dias assim, enfim. E outra coisa também que me surpreendeu muito positivamente é que começou a sair pedidos. Então durante esse um mês eu na verdade tive em torno de 6 pedidos, 7 porque entrou um hoje, né, mas enfim. Não tô considerando o valor que eu recebi tudo em um mês. Por quê? Porque teve alguns que entrou bem no finalzinho do mês e aí ele só conta pro próximo mês, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque em um mês, assim, acho que foram 4 topos de bolo, me renderam em torno de R$50. R$50 alguns quebradinhos. Depois eu vou fazer um vídeo que eu vou trazer todos os valores reais pra vocês e tal. E só que esses 2 últimos pedidos que saíram semana passada, bem no finalzinho do mês, e mais esse pedido que saiu hoje, eu já tô com mais de R$80 vendido para esse próximo mês. Então esses 2 que já devem estar liberados, inclusive lá na página do Elo7 lá de finanças para sacar, e mais esse. Então eu tava fazendo ali as contas, eu já tenho mais de R$80. Por quê? Pô, você vendeu 4, deu 50, e você vendeu agora 3, 2, 3, enfim, e já deu R$80 por conta de valores. Então teve topos de bolo que eu vendi com valores menores no mês passado, e já no final do mês e esse início de mês, eu acabei vendendo topos mais caros, então topos também mais difíceis. E assim, pra mim, foi ali, ó, pancada, viu? Porque como eu ainda estou iniciando, e eu sou bem perfeccionista, eu acabo demorando muito mais para fazer os topos de bolo.
Então, assim, enquanto, por exemplo, essa minha colega, ela faz 10 topos de bolo em um dia, eu tava ali levando um dia inteiro pra fazer cada topo de bolo. Então, os dias que eu estava montando o topo de bolo eram dias que eu não conseguia plotar novos arquivos no site ou fazer outras coisas. Então, eu tava ali 100% focada em fazer os topos de bolo. E foi muito legal, porque eu tive muita experiência. Eu consegui ali pegar um pouco do meu jeitinho, de como eu gosto de fazer as coisas. Eu gostei muito do resultado de todos os topos que eu fiz até agora. Eu vou colocar as imagens dos que eu já fiz. Eu fiz 2 da Casa Mágica da Gabi, fiz da Barbie, de Friends, que mais? Da Chapeuzinho Vermelho e da Alice eu vou fazer hoje. Então, assim, Alice no País das Maravilhas. Então, tá saindo bastante pedido, tá, assim... quando eu falo bastante, óbvio, né, ainda não dá pra fazer um salário. Mas, levando em consideração que eu não tinha nem expectativa de iniciar vendas antes ali de 4, 5 meses, vendas mesmo, assim, tipo, 1, 2, 3 por semana, eu estou super surpreendida positivamente. E assim, eu sei que também a plataforma, ela faz uma leitura, né, como eu sou nova na plataforma, então ela faz a leitura de quanto tempo eu entrego o pedido, quantos pedidos eu tive, qual os feedbacks que as pessoas estão me avaliando. Então, desses pedidos que saiu, eu tive apenas 3 avaliações. Apenas não, né? Basicamente tudo foi metade. Então, foram 3 avaliações que as pessoas, elas me deram ali feedbacks, graças a Deus, todos positivos. Então, eu tô começando a trilhar esse caminho. É tudo muito novo, muito ali, passinho por passinho. Mas eu acho que vale muito a pena, tá? Então, por enquanto, esses são ali os meus principais desafios. Eu ainda estou tendo dificuldade com o tempo, porque tem isso, né? Você tem que colocar cada vez mais arquivos para que aumentem as possibilidades de pedidos. E você precisa também, quando sai pedido, fazer. Então, questão do topo de bolo, ele pode variar também. Quando é shaker, demora um pouquinho mais. Shaker é quando tem alguma coisa ali que mexe o topo. Tem alguns que são mais complexos, outros são mais fáceis. Então, isso tudo ele vai tendo ali a variação. Então, assim, tem topo que eu levei 2 dias pra fazer. Tem topo que em um dia ali eu consegui fazer, que foi mais rapidinho. Mas a maioria ele levou em torno de um dia mesmo. Justamente porque eu acredito que eu estou nesse início, né? Então, ainda estou aprendendo. E acho que é isso, gente. Eu trouxe aqui essa atualização de como que tá sendo essa minha nova experiência. Eu tô compartilhando com vocês, assim, porque tô iniciando do zero, com a cara e com a coragem. Não tive ali, tipo, não tenho nenhum suporte, vamos dizer assim, de alguém, sabe, apostando em mim ou algo assim. Eu, por eu mesma, é óbvio, né? Tenho meu noivo, tenho amigos, etc, que estão ali confiando em mim também, mas principalmente eu tô muito confiante, tô muito empolgada, tô muito alegre. E bora que bora! Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, sejam simpáticos e podem deixar aí que a gente vai trocando essa ideia. E eu tento trazer uma nova atualização em breve, tá bom? Beijo e obrigada por assistir. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar e assinar aqui no canal, tá bom? Beijão!